Olá, está no ar por 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Por 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Aqui no Por 360 Entrevista, eu sempre trago esse tema, porque entendo que é o futuro da mão de obra nos portos brasileiros. Tecnologia da informação. E para isso, vou conversar com um dos maiores conhecedores do tema na nossa região. Leandro Roldão, executivo de TI. Leandro, obrigado pela presença aqui no Por 360 Entrevista para esse assunto, que, como eu bem disse, é um assunto que pode ser um divisor de águas na questão da capacitação, qualificação e emprego dentro do setor portuário. Fato. Primeiro, obrigado pelo convite, Max. É uma honra estar aqui com você, compartilhar um pouco de experiência, aprender bastante também, trazer um pouco do que o mercado vem fazendo no quesito tecnologia e, obviamente, focado no nosso porto, olhando para as possibilidades que a gente tem de tecnologia de vanguarda e compartilhar isso com o nosso público, que certeza que esse teu público aí é muito qualificado. Leandro, eu tô com aproximadamente, acho que 25 anos de idade, te conheci, eu tinha uns 19 anos, Leandro já tinha uns 52 naquela época, e nós fazíamos projetos na área de tecnologia. Brincadeiras à parte, o que mudou de lá para cá, né? Nós fizemos projetos realmente grandes e estruturantes. O que mudou, né, nesse setor da tecnologia, na tua percepção? Primeiro um parênteses, né? Eu não vou falar sobre idade aqui, porque quando eu te conheci eu tinha 6 anos. Então vai vendo. Então é só fazer conta. 6 e eu com 19, tá isso, certo, tá certo. É só pra dizer isso. Levei e tomei, é assim que funciona. Meu amigo, isso é muito curioso, né? Porque assim, a gente realmente, a gente se conhece há 25 anos e a gente olha pro que a gente viveu lá atrás e como a gente tá hoje, a gente fica assombrado, né? Mas isso está no nosso dia a dia. E a gente sabe que essa mudança, essa era de mudança, ela cada vez ela se torna um ciclo mais curto. Enquanto há 20, 30 anos atrás, os ciclos de renovação de tecnologia demoravam 5, 10 anos, hoje é o tempo inteiro. A gente está conversando aqui, pode ser que amanhã já lance uma nova tecnologia. A gente, há pouco tempo atrás, estava falando sobre blockchain, hoje já é uma realidade. Há pouco tempo atrás a gente falava de Big Data, de Analytics, agora isso já é realidade. Machine Learning. Machine Learning é um fato, exatamente. E aí você vê o Machine Learning hoje até dentro de casa. Sim. Então é bem uma realidade e agora a moda é IA, né? Então a gente está o tempo inteiro falando sobre isso. Leandro, eu brinquei com a idade, mas eu brinquei de uma maneira proposital, porque a nossa geração passou por essa transformação, né? Nós viemos da época do telefone com fio, né? E chegamos nos smartphones. Olha o quanto tudo isso mudou. E eu particularmente vejo que as lideranças, de alguma certa maneira, acompanharam essa mudança. Existem outros líderes que ainda permanecem líderes que têm uma mentalidade, muitas vezes quando a gente olha para o budget, né, para o orçamento de uma corporação, muito mais focada na questão operacional do que tecnologia efetiva. E aí eu vejo muitas empresas e muitas corporações ainda com um mindset de comprar preço ao invés de comprar solução. Isso acontece rotineiramente no Brasil. A gente participa de bids, né? Eu vejo bids aí que não tem aderência com a solução, porque na verdade você não consegue comparar um produto ou colocar ele na mesma condição de igualdade, uma vez que o desenvolvimento é algo muito particular, né? Muito Perfeito. específico. E aí a gente sofre com esses males. Eu li um estudo mais recentemente de que dentro do nosso setor portuário, a verba de investimento anual para a tecnologia gira em torno de 3%, enquanto o mundo hoje já beira de 8% a 9%. Por que essa lacuna tão grande? Olha, isso que você falou é um dos temas mais importantes e mais debatidos dentro da TI estratégica. Tá? Vou te explicar aonde eu quero chegar com isso. Quando a gente falava há 20 anos, não precisava nem ser 20, 15 anos atrás,
as TIs, elas não eram uma área relevante dentro das empresas. Não era olhado como uma área Cuidava do telefone. Não, exatamente. Cuidava do PABX, É isso aí, né? PABX. E aquele cabo azul de rede. Exatamente, porque na internet dava ainda, problema né? e você tinha que ir lá climpar de novo ou ver por que o hub caiu ou o switch caiu. É isso. E aí, a gente falando disso há 20 anos atrás, a relevância da área de TI, ela foi se moldando com o passar do tempo. E as empresas com uma mentalidade sempre olhando para inovação, para tecnologia ou antenadas simplesmente com o mercado, avançaram nisso. Mas existe uma parcela muito grande no mercado que ainda não olha a TI como uma área estratégica. E o que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo para você no começo da tua fala, do teu comentário. Quando a gente fala de TI operacional, a gente costuma brincar que é aquela TI bastidores, né? Por quê? Porque é uma TI que não se preocupa em olhar para o negócio da empresa e ele vai cuidar do quê? Vai cuidar para que a internet fique de pé, para que você tenha um roteador funcionando e para que tenha um sistema ali, mal ou bem, cadastrando alguma coisa. É o máximo que acontece. Isso não existe mais. Que é o menino do computador. Eu já escrevi um artigo sobre isso. O menino do CPD. Eu dei o título de menino do computador. É aquele que fica lá no helpdesk, né, esperando chegar algum chamado para ir na mesa do diretor. Reativamente ainda, né? Para ir na mesa de um diretor reinstalar um aplicativo. É isso. E aí, hoje em dia, isso já não existe mais. A empresa que está olhando para este formato, ela está fadada ao fracasso nos próximos anos. Fato. Hoje a TI ela é uma área estratégica, sim, é uma área fundamental em qualquer setor e segmento do mercado. E a área de TI ela tem que estar o quê? Próxima ao negócio. Ela tem que falar o linguajar do negócio, ela tem que sentir na pele a dor do negócio. É importante ela conhecer aquele nicho para saber, inclusive, trazer as soluções que a empresa precisa. Se eu não conheço como funciona, por exemplo, o meu departamento internamente, o meu departamento financeiro, o meu departamento de vendas, o meu departamento de compras, como que eu vou trazer soluções importantes que vão otimizar e trazer eficiência ou simplesmente tampar ralo de dinheiro que está vazando para a empresa? Eu não consigo. Se eu não conheço qual é o mercado, como que a minha empresa vende, quais são os canais de vendas que ela atua, ou quais são os pontos core da empresa, onde eu tenho que investir tecnologia para tentar trazer eficiência ou inovação, como que a empresa vai evoluir nesse sentido? Então a área de TI hoje ela é uma área estratégica que está andando ao lado do negócio hoje. E é fundamental que esse mindset seja mudado. E nas minhas palestras eu falo bastante, inclusive, sobre isso, porque o mindset, às vezes, não é só do negócio, é do nosso time de TI mesmo. Queria fazer um recorte aí. Por que os gestores de TI, né? E aí eu tô olhando para o nosso setor para que a gente faça esse enfrentamento, muitas vezes ficam sujeitos a digitalizar processos ao invés de automatizar processos. Porque como eu não tenho a verba disponível, então eu digitalizo aquilo, ao invés do que necessariamente ter o poder de convencimento para automatizar o processo que é necessário para tampar aquele ralo que está vazando dinheiro. É isso. O que acontece? A gente tem um problema grande... Fazendo uma meia-culpa aqui para quem é da área de TI. Não, sem dúvida. E eu vou voltar de novo no início da tua primeira frase, sobre a questão dos investimentos. As empresas hoje, elas têm um percentual mais alto de investimento em tecnologia. Por quê? Porque elas sabem e elas enxergam o benefício que a tecnologia traz para o dia a dia dela. E aí o que acontece? Muitas empresas não olham para a tecnologia. Então o que acontece? O orçamento continua aquela fatia de 2%, 3% lá embaixo. Quando você não tem esses investimentos, quando você não prova aqueles investimentos, quando você não tem como você fazer um business case para dizer assim, olha, chefe, é o seguinte, eu tenho um projeto aqui que vai te trazer uma eficiência de 30%, então isso aqui vai se pagar em 1 ano e meio. Se eu não faço um business case para isso, e isso é uma responsabilidade do time da TI junto com o negócio, eu não consigo provar para a companhia que aquilo é importante. E se eu não tenho essa cultura de construção de business case, eu vou continuar com o mesmo orçamentinho que eu tenho lá de 2%, 3%. Mas projetos na área de tecnologia da informação não levam tempo e o resultado só aparece no final. A gente tem hoje gestores imediatistas. Como é que a gente resolve essa equação, né? Porque o gestor ele quer colocar o dinheiro hoje para ver o resultado amanhã. E muitas vezes um projeto de tecnologia você tem que catequizar o teu time para o uso de uma determinada ferramenta. Você tem investimento em infraestrutura crítica para que aquilo realmente venha a funcionar. Por exemplo, operação remota de um RTG.
Isso não é algo que você faz do dia para a noite, Sem né? dúvida. Você tem um volume de investimento significativo nisso. Como é que a gente resolve essa equação? Como é que a gente muda esse mindset? Esse exemplo, né, de implementar uma solução que às vezes demoram meses ou até ano para poder ser implementada, um sistema de gerenciamento ali de armazéns, um sistema de gerenciamento de containers. Uma mudança de um TOS dentro de um terminal. Você tem uma janela muito pequena para fazer É isso. isso. E aí, quando você faz uma implementação dessa, é importante que todo um trabalho de comunicação feita antes do projeto seja feito. E aí, mal ou bem, cara, o cara de TI não sabe se comunicar direito. O Aí. profissional de TI, ele não tem aflorado isso. Isso é uma skill importantíssima, saber vender projetos. Eu falo isso e a gente trata isso no nosso reality Porto Desafio, né? É uma skill que eu sempre coloco. Muitas vezes falo assim, Maxwell, por que você coloca aqui essa habilidade de venda? Por que você coloca essa habilidade técnica de falar em público? Porque você pode ser o melhor profissional do mundo. Se você não tiver a habilidade de vender a tua ideia, o teu projeto fracassa. Total. E isso é uma verdade mesmo. E é uma habilidade que naturalmente o profissional de TI não tem desenvolvida. E aí o que acontece? Você tem que provocar aquilo. Eu provoco nos meus times isso. Tem que apresentar, tem que falar em público, tem que se expor. Obviamente a gente ajuda no início para dar os primeiros passos, mas isso é fundamental. Se você não consegue apresentar um projeto, comunicar a companhia, defender ele, e deixar claro todas essas informações para gerar a expectativa correta. Olha, esse é um projeto de 12 meses, eu vou entregar em 8 meses uma parte, mas ele só vai estar funcionando na sua plenitude depois de 12 meses e ainda tem uma maturação ali de mais uns 12 meses até a gente conseguir operar tudo direito. Então é isso. Isso tudo tem que ser gerado de uma forma clara e, obviamente, buscar. A gente não está inventando roda. Você melhor do que eu sabe a quantidade de portos muito mais avançados do que a gente já tem aqui no Brasil e o quanto tem isso implementado lá. Então você vai, visita, conhece, entende e vai trazer e falar assim, olha, eles implementaram lá em 2 anos. A gente está falando que a gente vai implementar em 1 ano e meio. Já é um tempo recorde. Mas tem que entender que por benchmark, eu entendo que, olha, eu vou demorar para implementar. Então esses meandros que durante o processo de venda, como você falou, tem que estar claro, tem que estar transparente para que a empresa entenda aquilo, compre a ideia e durante o ciclo todo de implementação, esse assunto sempre seja revisitado. Porque numa reunião de status de projeto, você vai estar sempre falando ali, olha, o target Aí do você tem o PMO, né? O isso. Project Manager lá, que ele vai dar o status. Mas a gente está falando de uma etapa antes aqui, que é a questão do investimento e efetivamente convencimento de um board para que você possa fazer a implantação desse projeto. Você falou conhecer portos pelo mundo, né? Eu fui contratado para dar uma palestra e me disseram, Maxwell, poxa, o tema da palestra precisava ser os portos que você conhece pelo mundo. Aí eu fui fazer conta, porque eu nunca tinha feito essa conta. Deu mais de 30 portos. Que legal. Aí eu falei assim, cara, se eu tenho 40 minutos, não vai dar tempo de eu falar de todos os portos que eu conheço. Por que eu tô trazendo isso à tona? Porque um grande aprendizado que eu tirei de lá, principalmente nessa questão de tecnologia, olhando para Rotterdam, né? A gente pode olhar para Antuérpia, mais recentemente agora na Coreia do Sul, eu aprendi que os portos, eles investem em infraestrutura, eles definem os processos para que aí sim eles vejam a aderência que existe da infraestrutura e do processo para com o sistema que eles venham a contratar. Se essa aderência, né, for menor que 70%, não vale o investimento. Né? Se ela for maior ou igual a 70%, vale o investimento. Aqui no Brasil, não. A gente compra sistema para resolver processos mal estruturados. É isso. E sem nenhuma infraestrutura. E ainda acha que o sistema vai entrar para fazer aquele processo que você falou de digitalizá-lo e vai resolver o problema. E não vai, né? Porque eu tô digitalizando um processo errado. Ou eu tô digitalizando um processo que tem uma má performance. Não vai adiantar nada, é fato. Então isso é uma realidade mesmo. Como é que a gente muda esse mindset de convencimento, né? Porque, percebe, o profissional de TI, ele tem que ter a habilidade de mostrar a necessidade da infraestrutura, ele tem que dizer para a empresa, olha, os nossos processos estão mal estruturados ou nós não temos eles mapeados para que eu consiga fazer a implantação desse sistema. É um grande desafio isso. É um desafio grande e eu confesso para você que foi um desafio que eu fiz. Porque na verdade eu sou só um profissional de TI. Então, esse é o ponto. Você não pode ser só um profissional de TI. Principalmente o executivo de TI da empresa, ele tem que ter uma postura um pouco à frente disso.
E aí é onde entra a questão não só da comunicação, mas da postura estratégica dele de relacionamento com as áreas de negócio. Se eu vou implementar uma solução lá de um processo de gerenciamento de carga, e aí eu tenho um diretor e um gerente que é responsável por essa área, eu tenho uma parceria com ele. Então, esse relacionamento com as áreas de toda a companhia, e aí eu sempre falo sobre isso, né? A TI é a única área dentro de qualquer empresa, é a única área que navega em todas as áreas. Aí as pessoas falam assim, não, peraí, não é verdade. O RH faz isso também. Ah, o financeiro também. Sim, o RH faz falando de RH e o financeiro faz falando de finanças. A TI é a única que anda todas as áreas da companhia falando sobre as áreas dele. Não sobre a área de TI. Exatamente. Até verdade. porque é um erro. Não tinha parado pra pensar nisso. Gostei, hein? Gostei. E até porque se ele fosse para falar de tecnologia, ele Ninguém ia criar... ouvir. Ninguém ia ouvir. Ninguém ia ouvir. Então, pelo contrário, a postura hoje para tornar uma área estratégica é justamente isso. É você se aproximar das áreas de negócios, quando você desenhar o planejamento estratégico de TI, você justamente entender quais são as dores dessas áreas de negócio, quais são os desafios que ela tem para atingir as suas metas e objetivos num curto, médio e longo prazo. Com isso, vai vir uma enxurrada de oportunidades, de demandas. Você transforma tudo isso em atividades e projetos. Isso vai virar o quê? Um grande portfólio de iniciativas ao longo de vários anos, que você vai colocar isso na linha do tempo, vai apresentar para o board vai escutar isso e vai colocar isso numa linha do tempo, e você vai ter um planejamento estratégico de 3 anos, que eu acho que é o ideal, não mais do que isso, de 3 anos, onde você já tem uma série de implementações validadas e solicitadas pelo negócio e aí aprovada pelo board. O que acontece com isso? Você co-criou um orçamento de TI com quem? Com o teu principal parceiro, cliente, que é a área de negócios. Com isso, o que vai acontecer? O engajamento deles nos projetos é muito maior. Quando você tem um engajamento da área de negócios nos projetos, o que acontece? É um fator de sucesso fundamental e que vai dar certo. Com isso, além de você mostrar a tecnologia, mostrar o que tem no mercado, o que você vai fazer? Você vai pegar o negócio e ele que defende o projeto perante o board. Na verdade, você constrói bons sponsors aí, né? Bons patrocinadores. E a palavra é essa que você falou mesmo. Você está construindo um relacionamento. Então, você constrói isso junto e você cocria esse orçamento. Quando você faz isso, cara, o fator de sucesso, ele exponencia. É muito melhor. Você falou de mercado, me remete ao mercado de trabalho, porque eu abri a fala, né? Abri o nosso programa falando disso. Infelizmente, está chegando ao final do nosso programa. Assim... assunto de altíssimo nível, espero que você volte aqui no Porto 360 para que a gente possa falar mais sobre essa questão de tecnologia da informação. Mas eu ouvi uma frase, né? Eu acho que isso foi publicado em um grande veículo, que um diretor financeiro, um CFO, né, disse para um diretor operacional, falou, olha, vamos parar de dar treinamento, porque a gente está treinando as pessoas e as pessoas estão saindo da empresa, né? E aí o diretor operacional disse, olha, a pergunta talvez não seja essa, a pergunta seja, se nós não dermos o treinamento e eles ficarem, né? Como é que a empresa fica? Por que eu fiz essa colocação? Porque a gente está sofrendo isso dentro do setor portuário. O setor portuário está qualificando o profissional de TI e esse profissional de TI vem sendo assediado, né, por outras indústrias, como a indústria bancária, que tem um poder de capital muito maior. Como é que a gente não fica míope em relação a isso? Porque eu tenho visto o próprio setor financeiro patrocinando iniciativas do setor portuário. E é óbvio que tem um interesse por trás disso. Sim. O interesse é a mão de obra. Claro. Né? Esse é o primeiro fator. E o segundo, como é que a gente retém essa mão de obra, já que a gente está investindo nela, né? Como é que a gente torna o nosso setor mais atrativo, né? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas a gente pode colapsar nessa questão da mão de obra num espaço de tempo muito curto, perdão. Eu trago 2 pontos importantes, e aí eu sempre digo isso, porque hoje eu não sou um gestor de tecnologia, né? Eu sou um gestor de pessoas. O meu principal papel é tirar das pessoas o melhor que elas têm. É mostrar para elas que elas podem entregar melhor do que elas entregam hoje. Então esse é o meu principal papel. E aí tem um aspecto muito importante que eu o tempo inteiro falo, trago isso à tona e acho que é importante a gente estar colocando isso para as empresas, para que elas reflitam sobre esse aspecto. Quando você está falando de capacitação, né, a gente contrata, e é uma frase que eu uso muito, a gente contrata pelo conhecimento
e demite pelo comportamento. Isso é uma reflexão que eu venho fazendo nos últimos anos muito importante, Max. A gente vai lá, quando a gente vai fazer um processo seletivo, as pessoas têm o costume de contratar as pessoas pelo conhecimento técnico que ela tem. E o conhecimento, você sabe que a gente pode adquirir. Já o comportamento já é algo muito mais difícil de você moldar. Então, as pessoas têm que refletir e têm que inverter essa pirâmide. Porque eu tenho que contratar pensando no soft skill daquele profissional. Com isso, você já começa anos-luz na frente das outras empresas. Contratar pelo conhecimento, a gente vai desligar pelo comportamento, é fato. E ninguém demite hoje porque alguém tem pouco conhecimento em alguma coisa. Você sabe que isso não existe. E aí, isso é uma coisa importante. Outro aspecto, você falou muito sobre a questão de capacitação, é importantíssimo como gestor, como líder, essas pessoas terem essa proximidade com as equipes, sejam equipes corporativas ou operacionais. Porque com isso, você consegue conhecer um pouco das dores de cada uma das pessoas da sua equipe, e isso não pode ser da boca para fora. Desculpa, Leandro, te interromper, mas não é uma narrativa sexy quando você olha para uma corporação gigantesca? Mas é o papel. Tem pessoas que têm a capacidade de liderar 250 pessoas no time, tem outras que são equipes de 20 pessoas, e isso é uma narração, e eu gostei do termo que você usou, é um processo mais de olhar sexy para isso? E tem que ser. A gente tem que olhar para as pessoas como seres humanos ali e entender como que você consegue criar um ambiente para que ela possa trabalhar, que seja um ambiente bacana, importante, que ele acorde dizendo assim, eu tô indo trabalhar hoje, que legal. E não mais um dia de trabalho. Isso é importante. Você, como líder de pessoas, é fundamental você pensar nisso, né? Tá aí. É o que eu sempre digo, pelo menos é o que eu quero compartilhar também. Eu acho que a gente está vivendo, nessa transição toda, uma fase de equilíbrio, né? As pessoas estão buscando equilíbrio. A nova geração busca equilíbrio. Os líderes precisam entender como gerir, né? E como prover esse equilíbrio que todos eles estão buscando. Eu preferir, né, ser do que ter, mas a geração ainda olha muito para ter do que necessariamente ter. Fica aí uma boa reflexão. Leandro, obrigado pela tua presença, cara, prazer enorme bater esse papo com você hoje. Boa, eu que agradeço, obrigado pelo convite, estou à disposição, a hora que você precisar, você sabe que é só gritar e eu venho correndo. Tá aí, eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, sempre movimentando muito mais que informação. A gente tá em janeiro ainda, então feliz ano novo! Até quarta-feira que vem. Forte abraço. Porto 360. Patrocínio